começamos esta aula de hoje voltando às origens da filosofia. Na verdade, a origem da filosofia é considerada propriamente um projeto educativo, ou como se dizia na Grécia clássica, uma paideia. Trago aqui esse livro que fala sobre a formação dos gregos e que contribuiu e também contribui para a formação e educação do Ocidente. Muito do que se está nessa obra influenciou e influencia as escolas até hoje, alguns modelos educacionais. Vamos à origem do termo pedagogia, o termo do curso de vocês. Os filósofos gregos também buscaram uma técnica, ou seja, uma técnica pela qual os seus ensinamentos pudessem chegar aos seus ouvintes. Essa técnica foi chamada pelos gregos de pedagogia. Então, a palavra pedagogia, ela deriva de dois vocábulos gregos. Paidos, criança, e ago, que é alguém, que significa conduzir, agir. Logo, o paidos ago, que é o pedagogo, tem o papel de conduzir, guiar, educar as crianças. Voltemos à Grécia. A paideia era a formação do homem grego. Antes da paideia, a formação do homem era de caráter individual. Depois da paideia, já no século V a.C., a formação do homem exigia a formação também como cidadão. Assim, era preciso aprender algumas artes, como a música, a gramática, a ginástica. E após completarem 16 anos, aí sim, eles se afastavam dos pedagogos para entrar no ginásio, mas continuavam com a educação física, porque o corpo e a mente precisavam estar em harmonia e também aprendiam junto aos mais velhos a sabedoria e a arte de discutir ideias. Depois dos 20 anos, os jovens iam para o serviço militar. A formação dos gregos tem como exemplo a educação levada pelo grande filósofo Sócrates. Sócrates trouxe à filosofia o caráter educativo e formativo do ser, levando aos jovens atenienses uma formação moral, a busca pelas virtudes e o entendimento sobre política, sobre a vida social, o conhecimento sobre a mente, uma visão da ciência hoje chamada psicologia. Sócrates foi um grande psicólogo. Com ele veio os primeiros passos, porque foi ele que trouxe à filosofia a busca pelo entendimento do ser, ou seja, entender o homem enquanto ser humano foi o pensador da alma e do corpo, abriu a mente dos jovens atenienses para serem críticos e não aceitar a imposição das leis, mas que essas deveriam ser esclarecidas e entendidas se realmente fossem necessárias. Vejam que o pensamento filosófico é uma parte inevitável da existência humana. Quase todo mundo já ficou intrigado ao longo do tempo por questões essencialmente filosóficas, como: o que a vida quer dizer? Eu tive uma existência antes de eu nascer? E existe vida após a morte? Vocês já perguntaram? Já tiveram essas dúvidas? A maioria das pessoas também tem algum tipo de filosofia, no sentido de uma perspectiva pessoal sobre a vida. Mesmo uma pessoa que afirma que, considerando questões filosóficas, é um desperdício de tempo, esta está expressando o que é importante, que vale a pena ou valioso. Ao estudar filosofia, as pessoas podem esclarecer o que elas acreditam e podem ser estimuladas a pensar sobre questões de elevado teor. Uma pessoa pode estudar filósofos do passado para descobrir o que e o porquê eles pensavam, como eles fizeram, o que valor seus pensamentos tinham em sua própria vida. Há pessoas que simplesmente gostam de ler os grandes filósofos, especialmente aqueles que também foram grandes escritores. A filosofia teve e tem enorme influência na nossa vida cotidiana.
A própria língua que falamos utiliza a classificação de termos derivados da filosofia. Por exemplo, as classificações de substantivo e verbo envolvem a ideia filosófica de que existe uma diferença entre coisas e ações. Se perguntarmos qual é a diferença, estamos começando uma investigação filosófica. Olha, cada instituição da sociedade é baseada em ideias filosóficas, visto serem estas embasadas sobre a égide das leis, como é o caso do governo, a religião, a família, o casamento, a indústria, negócios ou a educação. Diferenças filosóficas levaram à derrubada dos governos, mudanças drásticas nas leis e a transformação dos sistemas econômicos interiores. Tais mudanças ocorreram por quê? Porque as pessoas envolvidas tinham certas crenças sobre o que é importante, verdadeiro, real e significativo, e sobre como a vida deve ser coordenada. Estão entendendo, gente? Vamos lá. Sistemas de ensino seguem as ideias filosóficas de uma sociedade sobre o que deve ser ensinado às crianças. Traçando o objetivo e finalidade para tal ensino, as sociedades democráticas salientam que as pessoas aprendem a pensar e fazer escolhas para si mesmas. Sociedades não democráticas desencorajam tais atividades e querem que seus cidadãos entreguem e subjuguem seus próprios interesses aos do Estado. Os valores e habilidades ensinadas pelo sistema educacional de uma sociedade, portanto, refletem ideias filosóficas do que é importante para a própria sociedade. Para entender melhor o processo de educação, vamos compreender a teoria de Platão e de Aristóteles sobre a questão do conhecimento e suas formas no que diz respeito sobre como saber o que é verdade ou falso. Platão e Aristóteles induziram na filosofia a ideia de que existem diferentes maneiras de conhecer ou graus de conhecimento e que esses graus se distinguem pela ausência ou presença do verdadeiro, pela ausência ou presença do falso. Platão distingue 4 formas ou graus de conhecimento, que vão do grau inferior ao superior: crença, opinião, raciocínio e intuição intelectual. Seriam esses 4 graus. Para ele, os 2 primeiros graus devem ser afastados da filosofia, ou seja, não pode estar próximo à filosofia. São conhecimentos ilusórios ou das aparências. Vocês viram na aula passada sobre aparências. Somente os 2 últimos devem ser considerados válidos, que seria o raciocínio e a intuição intelectual. Platão, o primeiro exemplo do conhecimento puramente intelectual e perfeito, encontra-se na matemática, cujas ideias nada devem aos órgãos dos sentidos e não se reduzem a meras opiniões subjetivas. O conhecimento matemático seria a melhor preparação do pensamento para chegar à intuição intelectual das ideias verdadeiras, que constitui a verdadeira realidade. Platão dizia, quando ele fez a academia, quando ele criou a academia, na entrada da academia ele colocou uma mensagem. E a mensagem dizia que aquele que conhecesse a ciência dos números era capaz de conhecer qualquer outra ciência. Então ele enfatiza muito nessa questão da matemática. Platão diferencia e separa radicalmente 2 formas de conhecimento. O conhecimento sensível, que é a crença e opinião. O conhecimento sensível, ele alcança a mera aparência das coisas. O conhecimento intelectual, que é o raciocínio e intuição, afirmando que somente o segundo alcança o ser e a verdade. O conhecimento intelectual alcança a essência das coisas e as ideias. Vamos lá agora em Aristóteles. Quais são os graus de Aristóteles?
Aristóteles ele vai distinguir 7 formas ou graus de conhecimento. Aí, no caso, ele vai colocar sensação, percepção, imaginação, memória, raciocínio e intuição. Ao contrário de Platão, nosso conhecimento vai sendo formado e enriquecido por acumulação das informações trazidas por todos os graus, de modo que, em lugar de uma ruptura entre o conhecimento sensível e o intelectual, Aristóteles ele estabelece uma continuidade entre eles. A separação se dá entre os 6 primeiros graus e o último, ou a intuição, que é puramente intelectual, ou um ato do pensamento puro. Vocês estão percebendo? Platão, racionalismo. Aristóteles, o empirismo. Lembra aí? Bom, seguindo a corrente. Aristóteles, vamos lá. A distinção dos campos do conhecimento verdadeiro sistematizados por Aristóteles em 3 ramos. Então ele coloca o teorético, o prático e o técnico. O teorético é referente aos seres que apenas podemos contemplar ou observar, sem agir sobre eles ou neles interferir. Outro, o prático, é referente às ações humanas, ética, política e economia. E o técnico, que é os poéticos, na verdade da poéticas, referente à fabricação e ao trabalho humano, que pode interferir no curso da natureza, criar instrumentos ou artefatos, a medicina, o artesanato, a arquitetura, a poesia, a retórica. Então, seriam essas formas de conhecimento. Falar da importância do ensino da filosofia é pensar na luta pela autonomia do pensar. É procurar uma mudança cultural, mudança de visão do mundo e mais mudanças de paradigmas. É através da educação que podemos educar, orientar, acompanhar, nortear. Mas o mais importante é fazer com que o indivíduo coloque para fora as potencialidades que se encontram dentro dele. Como fazia Sócrates, através da maiêutica, a forma que ele encontrou de trazer à luz o conhecimento, o parir das ideias. Assim, ele parecia com sua mãe, que era parteira. Com a filosofia, podemos ter a experiência dos pensamentos filosóficos, é como poder movimento a construção do conhecimento, de forma crítica às questões do cotidiano, onde o indivíduo pode refletir sobre suas ações, sua vida, seus sentimentos. Alguns pensadores, de alguma maneira, influenciam a educação, como está no caderno didático de vocês. Cito aqui muitos filósofos, na tentativa de oferecer uma resposta plausível ao problema enfrentado. Guiaram suas reflexões para um ou mais campos do saber. Na perspectiva desses pensadores, é bastante provável que o caminho para o conhecimento do homem e do mundo atual possa estar disseminado nos mais diversos campos da experiência humana. Vamos apresentar algumas reflexões suscitadas em campos que tradicionalmente são entendidos como separados da educação formal, mas que, na perspectiva de alguns pensadores, são, na verdade, horizontes essenciais para o desenvolvimento de saberes mais próximos do homem e de uma condição do ser humano. O campo estético, o ético e o político constituem, de certa maneira, a formação humana. O que é feio? O que é belo? A sensibilidade de quem admira um objeto qualquer, ser ou paisagem. Quem é bonito? Quem é feio? O que é bonito? O que é feio? Qual a expressão artística que pode ser considerada bonita? Feia, boa ou ruim? Difícil de responder, né, pessoal? Vão lá, respondam aí. Bom, a resposta para tais perguntas parece dizer respeito à questão de gosto de cada pessoa. Será? Cada um é? Gosto não se discute? O certo é que todas as vezes que observamos algo, sentimos e escutamos qualquer coisa, os nossos órgãos sensoriais produzem informações para o nosso cérebro, que rapidamente processa
nos proporciona uma interpretação sobre o que nos cerca. Geralmente, essa interpretação ela pode nos levar a um sentimento de prazer, aprovação, reprovação, nojo, beleza, feiura. E isso tudo ainda depende de como a nossa sociedade percebe as coisas e de como nós observamos da sociedade esses significados. Assim, as ideias de belo, feio, bom, ruim estão intimamente ligadas à cultura a qual pertencemos. Arte, do latim, significa arte, significa o ato de fazer. Para os gregos antigos, a arte significava o domínio do ser humano de uma ou mais técnicas. Deriva daí a ideia de que saber fazer algo muito bem feito é uma arte. Por exemplo, a arte da guerra, a arte da política, a arte de fazer parto, da medicina, do direito. Desse modo, a arte é o ato de fazer a obra que será admirada, seja ela uma canção, uma escultura, uma poesia, uma dança ou uma arquitetura. A estética será, portanto, a disciplina que irá estudar, analisar a relação existente entre a arte e o homem. Mas o que determinaria o ato de fazer uma obra de arte? A resposta mais aceita é a personalidade do artista e o contexto histórico-cultural do qual o artista faz parte, e todas as influências que ele possa receber. Para Gallo, 1997, o próprio artista é quem determina a funcionalidade de sua obra. Na política, por exemplo, o artista ele pode retratar uma injustiça, um problema social, uma ideologia. A obra Os Retirantes, de Cândido Portinari, de 1903 a 1962, representa a vida difícil dos milhares de brasileiros que migram de cidades do interior para os grandes centros em busca de melhores condições de vida. A imagem retrata a magreza, a fome, a miséria e o sofrimento das pessoas que se encontram nessa situação. Na educação, a arte assume o compromisso com o lúdico, ou seja, busca, a partir da perspectiva pedagógica, ensinar as pessoas e compreender o mundo a partir da criação de obras artísticas. Estética foi o filósofo Alexandre Gottlieb Baumgarten, de 1714 a 1831, que utilizou a palavra estética. No conceito moderno, pela primeira vez, ele tinha o intuito de estabelecer uma disciplina da filosofia, que se encarregaria de estudar todas as manifestações artísticas. Assim, já na Grécia Antiga, outros filósofos já faziam uso da palavra estética, que deriva da palavra grega aestheis e que significa sensibilidade. Deste modo, no sentido mais estreito do significado, a palavra estética significa sensibilidade. Atualmente, seu significado moderno corresponde à doutrina do conhecimento sensível. Baumgarten definiu a estética como sendo uma disciplina que deveria refletir sobre as emoções produzidas pelos objetos, que são admirados pelos seres humanos. O autor ainda afirmava que a estética ela deveria ser abordada de forma subjetiva, ou seja, a partir da consciência de cada indivíduo. Este filósofo da arte entende que a única forma de se apreciar uma obra de arte se dá pela sensibilidade do observador. A sensibilidade só é possível quando o observador se permite contemplar a arte a partir da sua própria subjetividade. Filosofia política é uma vertente da filosofia cujo objetivo é estudar as questões que envolvem a convivência do ser humano e dos grupos humanos. Na prática, é o estudo de questões fundamentais que envolvem o Estado, a política, o governo, a justiça, a liberdade e o pluralismo. Atua como um código de ética em que os integrantes da sociedade e ela própria devem saber como agir. No campo dos direitos individuais, engloba o direito à vida, à liberdade, à autodefesa e à propriedade.
A filosofia política ocidental surgiu na Grécia Antiga e é um estudo teórico da prática coletiva. A palavra política é de origem grega, polis. Entre as obras mais influentes da filosofia política estão a República, de Platão, e a Política, de Aristóteles. De novo, os dois grandes pensadores, Platão e Aristóteles. O pensamento de Aristóteles aponta que a natureza humana é a justificativa para o homem viver em grupo, e esta é uma das características principais a tornar o homem um homem. Na obra A Política, Aristóteles aponta que o homem é um animal político. A teologia apropriou-se do pensamento de Aristóteles e o tornou mais cristão. Durante o domínio da Igreja Católica, essa corrente é percebida nas obras de Santo Agostinho. Lembra da primeira aula? Que enfatiza o Estado como instrumento de aplicação da moral. E São Tomás de Aquino, cuja filosofia escolástica domina o pensamento europeu por muitos séculos. Idade Média. Filosofia, ética é a área da filosofia que estuda o comportamento humano e sua relação com as normas. Então vamos lá. Ética e normas. Ela essencialmente reflete os princípios e os valores morais, questionando as certas formas de agir, contribuem ou não para a vida na sociedade, cujo objetivo é a justiça social. Ética e moral. A moral é um conjunto de regras que se baseia em valores culturais e históricos de cada sociedade, por meio da prática ou de aspectos de condutas humanas específicas. Assim, enquanto a ética é universal, a moral ela é cultural. Ambos conceitos não devem ser confundidos. A moral está balizada na subordinação aos costumes, regras e hábitos determinados por cada sociedade. A ética, por sua vez, busca fundamentar tais preceitos em maneiras virtuosas de vivência, a arte de bem viver. Por isso, a ética é universal e a moral é particular. Lembram disso? Ética e filosofia. Desde a antiguidade, os filósofos, estudiosos e pensadores tentam compreender e analisar os princípios e os valores de uma sociedade e como eles ocorrem na prática. Podemos citar vários pensadores que vêm, em distintas épocas, refletirem sobre a ética. Os pré-socráticos, os sofistas, Aristóteles, Platão, Sócrates, os estoicos, os pensadores cristãos, Kant, Spinoza, Nietzsche, dentre outros pensadores. E assim vai, até os dias de hoje. Sócrates é conhecido como o pai da moral. Para ele, a ética é racionalista, uma vez que se fundamenta na razão. Platão deu continuidade a essa ideia. Para Kant, a ética baseava-se em imperativos categóricos, que são as condições necessárias para desenvolver a ética. Ética a Nicômaco. Vamos entender um pouquinho de Aristóteles. Aristóteles, para quem o homem é bom, feliz, é o que tem bons hábitos. Partilhou da mesma reflexão do seu mestre Platão, acerca do racionalismo ético. Aí, nesse ponto, eles casam bem. Através da sua obra Ética a Nicômaco, uma importantíssima obra acerca do comportamento humano, Aristóteles reflete sobre a felicidade e o que é necessário para que a mesma seja alcançada. Lembrando que a felicidade consistia não na obtenção de bens, mas no fato de um homem ter uma vida virtuosa, baseada no pensamento pelo bem coletivo e justo. Ou seja, não é só ter, é ser. Ética profissional. Uma vez que a ética tem como finalidade a obtenção do bom funcionamento social, cada segmento profissional tem como dever respeitar e refletir a maneira de desenvolver o seu ofício, pensando justamente na vida em sociedade, em detrimento de benefícios próprios. Vamos lá. O significado da palavra ética. Ethos é um vocábulo grego e ethos é modo de ser, caráter, enquanto forma de vida adquirida ou conquistada pelo homem. A ética
é norma, é aquilo que deve ser. Morada do homem. A ética é como se fosse essa morada do homem. É aquilo que o acolhe, o protege, o tranquiliza diante de um mundo muitas vezes ameaçador. Ética. A ética como morada humana não está pronta, está sempre em construção. O homem ele vai tornar habitável a casa que constrói para si. Ético significa, portanto, tudo aquilo que ajuda a tornar melhor o ambiente para que seja uma moradia saudável, materialmente sustentável, psicologicamente integrada e espiritualmente fecunda. Para Aristóteles, o filósofo grego, a ética se fundamenta no meio termo. O homem não faz o bem porque é bom, mas é bom porque faz o bem. Somos potencialmente bons e maus e temos a faculdade de escolher racionalmente o que desejamos ser. Não devemos ser nem covardes nem audaciosos, mas corajosos. Coragem de menos significa covardia e coragem de mais significa audácia. Não devemos ser nem avarentos nem extravagantes, mas generosos. Generosidade de menos é avareza e generosidade de mais é extravagância. O mesmo vale para a alimentação. Comer de menos é perigoso, mas comer de mais também o é. Fica o lembrete aí, pessoal. A ética de Aristóteles lembra a ciência médica grega. Só através do equilíbrio e da moderação é que podemos nos tornar pessoas felizes ou harmônicas. Moral. Vem de mores, latim, significa costume. Costumes no sentido de conjunto de regras adquiridas por hábito. Comportamento de caráter cultural. A ética, ela pode e deve ser incorporada pelos indivíduos sobre a forma de uma atitude da vida cotidiana, capazes de julgar criticamente os apelos acríticos da moral vigente. Mas a ética, tanto quanto a moral, não é um conjunto de verdades fixas, imutáveis. A ética, ela se move historicamente, se amplia e adensa. Para entendermos como isso acontece na história da humanidade, basta lembrarmos que um dia a escravidão foi considerada natural, ou seja, no Brasil, a escravidão era permissível, hoje já não mais. A ética tem sido o principal regulador do desenvolvimento histórico-cultural da humanidade. Sem ética, ou sem a referência a princípios fundamentais comuns a todos os povos, nações, religiões e etc., a humanidade já teria se despedaçado até a autodestruição. Podemos perceber que o ambiente que vivemos, onde não há respeito e os valores da ética, há conflitos internos sérios. Então, a ética vai regular a nossa vida social. Então, vamos à historinha, pessoal? Vou apresentar esse livrinho, que ele é muito interessante e é uma maneira lúdica de vocês compreenderem um pouquinho mais sobre a ética. Vamos lá, iniciando a historinha. A ética, ela estuda a conduta da pessoa do ponto de vista do bem e do mal. A ética estuda a moralidade. Olha o exemplo. Desde a infância é necessário se aprender a ética. Vamos iniciar nosso estudo pela Grécia Antiga. Pois bem, os antigos filósofos gregos achavam que a sociedade inventa o que é certo e o errado, e a pessoa acaba tendo de aceitar tal invenção. Ou seja, antes não tinha banheiro. Hoje, com o passar do tempo, a sociedade vai melhorando, cria-se o espaço para as necessidades biológicas.
Eles entenderam assim porque notaram que cada povo inventava a moral que desejava ou que lhe era necessária. Então, antigamente se comia de uma forma mais primitiva. Hoje nós temos uma mesa para comer, sentar à mesa. Era senso comum que a pessoa deveria então ser educada desde o nascimento. Isso lhe possibilitaria ter uma boa moral. E aí tem um exemplo do cachorrinho. Quando a gente educa, ele é diferente daquele que não é domesticado. Surge Sócrates e desafia os ensinamentos dos velhos filósofos. Ele disse que a pessoa sabia o que era bom ou mal por si mesma, que isso fazia parte dela, e que ensinar as coisas morais não é garantia suficiente. O filósofo entendia que cada pessoa busca aquilo que é bom para ela. A pessoa sente o que é correto, belo, aprazível, edificante, mesmo que ninguém fale a ela sobre isso. Sócrates, de fato, foi o fundador da moral. E aí nós temos uma ponte, um caminho, e aí a ponte está quebrada, mas ele viu que tem um caminho para se chegar a uma casa de chocolate. Ou seja, todo mundo já nasce sabendo o que é bom. E a gente vai procurar aquilo que é bom. Mas a pessoa deve ter ciência daquilo que está fazendo para poder estudar a moral em sua vida, para avaliar o resultado de sua ação. Ou seja, colhemos aquilo que plantamos. E o livre-arbítrio? Sem a liberdade de decisão, a pessoa nada mais é do que escrava de alguma moral fabricada. Estamos presos. Com o livre-arbítrio, a pessoa pode ir, vir, pensar, fazer, pode entender melhor a moral que existe nela. Vamos agora considerar as principais opiniões sobre a moral. Primeira, a questão do hedonismo, que acha que a pessoa age em direção a um prazer imediato, que é a alegria, alívio às dores, amor e liberdade. Outro princípio, o utilitarismo, a busca egoística do prazer individual, cada pessoa obtendo vantagens individuais dentro de um equilíbrio, mas o que mais interessa é o objetivo de cada pessoa. Stuart Mill afirmou que a pessoa virtuosa associa seu interesse ao interesse dos outros. Assim, pode agir colocando o seu prazer no bem da coletividade. Seria esse, o utilitarismo não egoístico. Então, você pegar de uma coisa que seria, em vez de ficar para você, você trazer para a própria natureza, beneficiando a todos, não só a si mesmo. Outro princípio, o eudemonismo. Os atos da pessoa têm como objetivo a felicidade, considerado o maior bem. São moralmente boas as atitudes que conduzem à felicidade. Aristóteles e Tomás de Aquino simpatizavam com esses preceitos. Mas Aristóteles admitia que ter o conhecimento da verdade das coisas é fundamental para a felicidade. Quando se conhece o caminho certo, chegamos ao nosso destino. E Tomás de Aquino entendia que a convicção de Deus é o que proporciona a felicidade. Aí busca mais a fé. Outro princípio, o estoicismo, diz que a pessoa deve deixar os prazeres e se dedicar à moderação, à apatia, à indiferença. A alma em harmonia saberá proceder bem. Bom, nos dias que nós estamos vivendo, às vezes é melhor nos afastarmos dos problemas e das confusões para não tumultuar a nossa consciência, a nossa tranquilidade. A insensibilidade aos problemas diários da vida é uma boa atitude para alcançar esse objetivo. Bom, Kant nos fornece alguns conselhos sobre como devemos agir, de um modo que poderia ser adotado por todos e que procurasse fazer o bem geral. Na verdade, Kant estava tentando uma ética universal, tendo como base o respeito e a igualdade entre todas as pessoas.
O ideal aqui é o de uma pessoa que age após refletir, que é livre para isso e que segue critérios universais da moralidade. Kant pensou que diante de um costume, de uma lei qualquer, a pessoa deve se perguntar qual é o dever e então agir de acordo com o dever. Portanto, Kant relacionou a ética a um dever, a uma obrigação. Atualmente, muitos filósofos acreditam que a questão moral está condicionada a situações que mudam constantemente, sociais, políticas, econômicas e tantas mais. Mas a ética precisa também considerar os costumes, os contextos, os valores, a religiosidade. Por isso, Hegel situa a ética em meio a questões políticas e históricas. Terminamos o nosso pequeno estudo com o meigo profeta da Galileia. Jesus renova a ética no Antigo Testamento. Coloca como mandamento ético primordial o amor. Assim, cada um deve procurar, antes de tudo, amar. Muito diferente de Sócrates e Platão. Eles defendiam que a pessoa precisa conhecer o bem que está nelas, porque assim podem agir bem. A pessoa má seria apenas uma criatura ignorante. A ética realmente tem muito trabalho a fazer, até conseguir um entendimento profundo e sábio entre as pessoas, as plantas e todos os seres deste planeta. Obrigada pela oportunidade.